Boa tarde a todos. Nesse módulo que a gente vai ter agora no final da tarde, vai ser discutido sobre a termografia e eu vou procurar, nesses 30 minutos que eu tenho de apresentação, trazer um pouquinho dos fundamentos da termografia dentro da MTC e depois os meus colegas vão poder complementar com esse tema. Então, eu vou procurar ver se eu consigo o máximo de passar de informação para vocês. A gente tem trabalhado com termografia já há 15 anos, e a gente tem um grupo de pesquisa e pós-graduação na USP, termografia médica, e sempre vem à tona essa questão da termografia e acupuntura. Termografia, vocês vão ver que é um método de imagem diagnóstica, mas que, sim, tem uma interessante posição dentro da acupuntura, que é o que eu vou procurar mostrar aqui para vocês. A gente faz um trabalho integrado com o centro de dor, tanto da neurologia quanto do IoT, e nessa conversa eu quero procurar trazer a termografia dentro da acupuntura, principalmente em relação à dor miofascial, como é que é essa interpretação dos pontos de acupuntura por imagem infravermelha, questão dos meridianos, agulhamento termoguiado e algumas perspectivas gerais, né? Eu quero mostrar para vocês como ele pode ser aplicado na questão diagnóstica, de parte musculoesquelética, a localização de pontos de acupuntura, estimar a condição funcional desses pontos de acupuntura, reflexos e a documentação objetiva. Porque, no final das contas, a gente está falando do quê? Não é de um tratamento, mas sim de um método de imagem. O objetivo do método de imagem, ele é documentar fenômenos. E aí vem a interpretação em cima disso, a interpretação médica, a interpretação do profissional. Dentro da área da acupuntura, a gente pode pegar uma imagem e ter uma interpretação dentro da acupuntura, dentro do seu conhecimento. Então, vamos ver alguns exemplos como isso pode ser extraído, né? A acupuntura é uma arte antiga, então a gente está falando de uma ciência que já foi escrita há muitos anos e que na época não se fazia com termografia. Então, tudo que a gente for falar são inferições que a gente pode fazer através da imagem, que pode ser, a gente está corretamente colocando isso ou não, a gente não tem como ter a certeza disso, né? Mas a acupuntura é tão antiga que vocês já devem saber, né, a questão do homem do gelo, há 5.200 anos antes de Cristo, já tinha essas marcas na pele, sugerindo o uso da acupuntura já naquela época, né? Então, em vistas aí, panturrilha lateral, posterior, do homem de Otzi, que é o homem de gelo. Então, a acupuntura chinesa é mais antiga que a própria pirâmide, né? E sempre teve essa questão, assim, um certo desconhecimento por grande parte do público médico de realmente o que é acupuntura, o que é o tratamento. Alguns têm uma ideia de uma coisa mais agressiva, outras, como é que se faz essa conexão de dor com distensão abdominal, se cura dos olhos, e isso é um pouco confuso para quem não é habituado à área, né? E um pouco disso tudo também se resulta pelo fato de hoje a nossa medicina ser muito baseada na questão da documentação. Então, como é que eu mostro que aquilo tem relação com o meridiano, que tem relação com o ponto? Então, isso é um questionamento que sempre se faz. Então, somente nas últimas 2 décadas é que os investigadores começaram a estudar um pouco mais a fundo os mecanismos de ação da acupuntura, do ponto de vista bioquímico, neurofuncional. A maioria dos estudos não muito ainda bem controlados, agora cada vez mais, né? Mas apesar todos esses resultados, ainda não se sabe explicar exatamente o mecanismo. Então, como é que a gente sabe se a agulha está no local certo, está dando o efeito correto? São questionamentos que se faz o tempo todo, né? Então, quando se fala em saber a relação da circulação do qi, se ele está circulando, o ponto ao longo do tratamento, assim por diante, são muito baseados em observações importantes, observações clínicas, mas que dificulta a questão de pesquisa, a questão de documentação. Não que isso seja uma coisa absurdamente necessária, porque a gente sabe que dos grandes resultados da acupuntura, mas é uma questão que como que eu poderia avançar mais com o estudo de termografia, com acupuntura, de uma forma que eu pudesse documentar isso, né? E outros autores, independentes da termografia, já procuraram fazer isso. O próprio professor Von, né, já comentava, se a teoria chinesa é verdadeira, então ela deve ser possível de documentar. Aí vem o Roduraco, né, mostrando por resistência galvânica da pele, que os pontos de acupuntura tinham uma menor resistência do que os pontos não de acupuntura, e mostrando que existe alguma coisa realmente diferente no ponto de acupuntura. Então, se você não documentar isso, usando a frase do nosso amigo Dr. Nogueira, né, você acredita no que você pode ver. Então, se você pode ver e documentar, fica mais fácil. E a termografia já é usada há um bom tempo já na literatura médica, principalmente ocidental,
oriental procurando documentar esses fenômenos neurovasculares com o uso da acupuntura, tanto na identificação do ponto gatilho quanto os efeitos ao longo do que se denomina meridianos. Tá? Então, tem vários estudos na literatura, acho que depois o Dr. Joaci vai comentar alguma coisa em relação a eles, procurando mostrar o que realmente tem coincidência com os escritos da medicina tradicional chinesa, o que não coincide, mas a gente vai ver que muita coisa mais coincide do que não coincide. Né? E como é que é feito esses estudos? Muita coisa avançou, desde a década de 60, quando começou a termografia na área médica, até hoje, principalmente na questão técnica, porque a maioria desses estudos cada vez mais estão caprichando na forma de fazer. Então, para fazer uma termografia, não é simplesmente pegar uma câmera, filmar e achar que vai ver o meridiano, que vai ver ponto e não sei o quê. Você tem que ter condições técnicas, desde um equipamento adequado, uma sala a 23 graus e sem corrente de ar. Existem condições específicas para fazer esse tipo de exame. Aqui é o aparelho, filmando o paciente como o corpo todo. E a gente vai observar um número crescente de publicações, desde a década de 60 até 2014, de termografia e acupuntura. Tá? Então, cada vez mais frequente. A termografia ela evoluiu, então, de diversas aplicações, desde o campo da cirurgia cardíaca, aqui a gente vê o aparelho filmando o coração, vendo a perfusão, até a questão da parte de avaliação clínica, que você faz a imagem do corpo inteiro, e, inclusive, pode estar fazendo imagem tridimensional. Então, a tecnologia evoluiu muito. Então, a segurança da informação termográfica ela aumentou mais. Isso dá mais segurança para a gente poder fazer as inferições que a gente vai fazer agora em relação à acupuntura. Interessante que a termografia e a acupuntura, ambos atuam sobre a pele. A termografia, ela filma a superfície. Ela não vai filmar o que está no interior do indivíduo, o coração, as estruturas internas. Ela está filmando a superfície. E o que está se manifestando na superfície cutânea. Tá? Então, a superfície é o campo de estudo. E na pele, como os senhores sabem, ela é uma estrutura altamente irrigada, com várias estruturas, várias funções, e é um maior órgão do corpo humano. Tá? E o que são os pontos de acupuntura? Sempre vem essa pergunta quando se estuda acupuntura. Pela descrição chinesa, né, Shui Wei é o buraco, a caverna, e a posição. Então, a localização da caverna. Já tentar colocar isso num ponto de vista morfológico, que essas depressões poderiam estar relacionadas com feixes nervosos, né, ou principalmente com vasos perfurantes cutâneos. Então, os vasos perfurantes cutâneos nos inferem muito em relação aos pontos para a acupuntura. Esses vasos perfurantes, eles são derivados de vasos maiores, que vão se ramificando num plexo profundo até um plexo superficial. E esse plexo superficial pode ser visto na termografia como vasos perfurantes e, assim, diversos pontos de vasos perfurantes. Então, cada ponto desse tem uma temperatura diferente do seu vizinho. Tá? Então, tem um vaso, ele irriga uma determinada região e é chamado na termografia de hotspot ou área quente. Isso é um ponto de acupuntura? Vamos discutir isso. Então, a termografia, com certeza, ela consegue mapear esses vasos cutâneos perfurantes. Se a gente pode estimular esses vasos de diferentes maneiras, eu posso botar um objeto frio sobre ele, tirar, está lá, um vaso perfurante. O que é esse vaso perfurante? Então, é exatamente, coincide muito com essa descrição chinesa de cavidade, caverna, e assim. E a termografia permite a localização desse ponto. Aqui é o vaso perfurante entrando na pele. Então, poderíamos inferir, então, numa vasoconstrição, onde há uma diminuição da temperatura nessa região, por vasoconstrição desses vasos da derme, ou uma vasodilatação por uma vasodilatação. Poderíamos chamar de deficiência e excesso? Não sei. É uma colocação que fica à discussão. Em relação, quando a gente fala em Yin e Yang, que é a base toda da acupuntura, a gente vai ver bastante interessante que o pilar para a interpretação de uma imagem térmica, o que influencia em aumentar aquele fluxo ou diminuir? Né? Então, a parte vascular, uma obstrução da artéria vai diminuir o fluxo, diminuir a temperatura. O aumento da circulação vai aumentar a temperatura. Uma alteração do sistema nervoso simpático que controla esse controle de perfusão, se ele estiver inibido, vai fazer vasodilatação. Se ele estiver estimulado, uma hiperestimulação simpática, vai fazer vasoconstrição. E alteração imunológica. E exatamente isso vai formar o padrão térmico
que a gente vai ver depois nas outras imagens, ele é resultado desse pilar. Analogamente, a gente poderia chamar, então, de o sangue, o sumo, o yin, a nutrição, e o wei, que é a parte de defesa, formando o qi, energia. Qi será a circulação de energia, e assim por diante. A termografia, ela mensura essa energia emitida pelo corpo humano, que é a radiação infravermelha. A radiação infravermelha faz parte do espectro da luz visível, né? E a gente brilha como uma estrela. Então, a gente vê a luz visível, as cores, mas a gente também brilha no infravermelho. Tá? Só que esse infravermelho não é detectado, então por isso que tem um aparelho específico, que é o aparelho de termografia, detecta essa radiação infravermelha e transforma isso numa informação de temperatura. Quanto mais irradia, mais quente, quanto menos irradia, mais frio. Tá? O raio-x é a mesma coisa, ultravioleta, quanto mais radiação, esquenta mais a estrutura e assim por diante. Então, o infravermelho é uma onda eletromagnética emitida por todos os corpos e a gente brilha numa intensidade bastante intensa, e isso é possível de calcular pela termografia. A gente tem uma emissividade bastante alta. Tá? Deixa eu passar um pouquinho aqui. Então, quando se fala em Qi, que é a energia, então, para realizar as atividades funcionais, o organismo tem a necessidade de consumir substâncias nutritivas. Então, haverá, portanto, um gasto de energia, tá? E um aumento de yang. Então, toda essa produção térmica, ela vem da onde? Se a gente for avaliar do nível mitocondrial, a nível mitocondrial, pela produção de ATP. Se uma estrutura tem muito mais mitocôndrias e maior produção de ATP, ela vai produzir muito mais calor. O meu caso é o fígado, o cérebro, o coração e assim por diante. Então, essas estruturas são responsáveis por quê? Por aquecer o sangue que passa por elas. E esse sangue aquecido vai para onde? Ele tem que ser irradiado pela pele. Então, a pele é um radiador, porque internamente a nossa temperatura é constante. Então, não adiantaria fazer uma termografia do coração ou do fígado, a temperatura é muito próxima, muito pequena. Diferente da pele, enquanto a temperatura do tronco tem quase 10 graus de diferença com a temperatura da extremidade. Tá? Então, todo esse calor produzido na parte interna, ele é emitido através daqueles vasos perfurantes. E aqueles vasos perfurantes, que aí a gente vai entrar agora na discussão, seriam eles, então, pontos de acupuntura, e a gente já vai entrar nessa discussão. Então, vejam que interessante essa analogia que existe. Eu falo, existe uma analogia muito grande da medicina tradicional chinesa com o conceito da termografia, claro, mas são analogias que a gente vai colocando depois de 5.000 anos aí de medicina. Não sei se... Claro que naquela época eles não tinham isso, mas eles tinham essa sensibilidade de enxergar isso. Então, será que esse indivíduo tem uma característica mais yang e esse mais yin, porque a atividade metabólica dele é maior do que o dela? São nomes que eu poderia chamar na medicina ocidental de que ele tem um metabolismo aumentado, até para uma atividade física e assim por diante, e aqui está diminuído. Né? Então, que analogamente poderia chamar de um aumento do yang e aqui de yin. Tá? Então, toda essa produção de energia, ela também pode ser aprofundada mais ainda a nível molecular, por exemplo. Quanto maior a agitação molecular, maior a produção de calor, e assim por diante. Tá? Então, esse conceito de Qi com produção de calor é bastante interessante também. Tá? E a gente vê, né, como eles estavam à frente do seu tempo. A medicina tradicional chinesa descreveu o conceito de ritmo circadiano há 200 anos antes de Cristo. O ciclo circadiano todo, né? E só em 1700 que o Jean-Jacques Durtos descreveu o conceito de ciclo circadiano para as plantas, né? E a gente tem todo esse ciclo circadiano no metabolismo interno. Então, no período do meio-dia até as 4 horas, é onde você tem maior atividade metabólica interna, porque esses órgãos têm uma atividade maior, enquanto a noite é menor. Então, esse conhecimento, essa analogia é muito próxima, e se vê que é interessante esse conhecimento há tantos anos atrás. Né? E tudo esse controle da termorregulação, que a gente está falando aqui, porque isso é termorregulação, o que controla o sangue mais quente ir para a periferia é o sistema neurovegetativo, é o sistema nervoso autônomo, o sistema neurovegetativo simpático. E ele tem uma ligação da víscera com a pele. Então, por exemplo, quando eu tenho um estímulo doloroso numa víscera, uma distensão de víscera, a gente tem um estímulo que vai a nível medular e que vai fazer vasodilatação na pele. Assim como a acupuntura faz o caminho contrário, você estimula a pele, traz esse estímulo para a víscera e para a estrutura central também. Então, a via é de duas mãos. Esse controle
é muito interessante. A gente vai ver que estruturas, disfunções de vísceras, uma gastrite, uma enterocolite, vai causar o quê? Vasodilatação daqueles vasos perfurantes, e que vão coincidir com o que a gente tem nos mapas de acupuntura, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então, a gente tem todo o sistema central, o sistema nervoso, controlando esses vários vasos perfurantes em camadas, que a gente denomina hoje de dermátomos, que a gente vai ver que vai ter uma grande coincidência com os meridianos, tanto da parte nervosa, depois com a parte vascular, que eu vou mostrar para vocês também. Tá? Um indivíduo que tem uma secção de medula, ele apresenta uma vasodilatação periférica, com uma hiperradiação de mãos e braços. Aqui é uma secção de medula, com vasodilatação e perda desse sistema. O paciente que tem um acidente vascular cerebral, ele faz uma assimetria do hemicorpo dele. Então, o hipotálamo do lado lesado, ele controla totalmente diferente a temperatura do corpo em relação ao outro lado. Então, é possível de o hemicorpo estar mais frio do que o outro? É possível. E a maioria das vezes a gente não percebe isso. Não percebe, a nossa mão não tem sensibilidade para isso. O chinês tinha essa sensibilidade? Não sei, aí que é o grande questionamento. Porque a imagem térmica, ela resgatou isso, mostrando que um AIT, que às vezes eu vou ter uma resposta numa tomografia 2 dias depois, eu tenho instantaneamente, tem um AIT, você fica assimétrico. Tá? E claro que se a gente for puxar isso de uma semiologia da MTC, você vai resgatar esses achados aqui. Tá? Então vamos em frente. Essa é a imagem do corpo total. Aí na imagem do corpo total, aí vem bastante coisas que são bastante interessantes. Uma delas é a simetria do corpo humano. Então, 23 minutos, 15 minutos numa sala a 23 graus, o corpo vai esfriar, não vai entrar em calafrio e nem em suor, mas as extremidades vão ficar um pouquinho mais frias, o tronco mais aquecido. Esse é o normal. Você estimulou o hipotálamo a regular todo o sistema de termorregulação, estimulou o sistema nervoso simpático, e ele, se ele estiver normal, ele vai estar o quê? Vai estar simétrico, vai estar em equilíbrio. A gente vai ver que a distribuição de temperatura de um lado está igual ao do outro. Esse é um indivíduo próximo do normal. Apesar que aqui, ó, na região do fígado já está assimétrico, mas aí a gente vai ver mais para frente. Tá? Mas entendo que a normalidade para a imagem termográfica é a simetria, é o equilíbrio. Direito, esquerdo, parte interior, parte posterior. Conceito também da MTC, né? Bastante interessante. Então, assim, se o equilíbrio do Qi é realizado com a acupuntura. Então, a acupuntura, na imagem termográfica, é interessante. Tanto de você olhar antes de fazer a acupuntura, quanto depois que faz a acupuntura também. Tá? Porque a acupuntura vai trabalhar com o quê? Com o sistema nervoso simpático. Vai trabalhar com o quê? Com o fluxo que a gente vai perceber na imagem térmica. A imagem térmica é o método mais sensível para você mapear o fluxo de sangue. Muito mais que o Doppler. O Doppler só vê vasos calibrosos até um certo limite. A térmica é perfusão da pele, com altíssima sensibilidade. Você só precisa ter um controle da sala certinho. Você vai ver diferenças mínimas que você não sente, com 20 vezes, 40 vezes mais sensibilidade do que a mão. Tá? Por isso que está umas imagens bastante interessantes. E por isso que está se aumentando os estudos em cima de termografia e acupuntura, pela essa questão de avaliar. Indiretamente, é uma janela para o sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso simpático, e uma possível inferições dentro da acupuntura, que eu vou procurar trazer aqui para vocês. Aqui uma família toda simétrica, né? Só um desenho ilustrativo. Aqui uma ressonância magnética mostrando a parte interna, então a aorta, você vê que tem uma imagem hiperradiante na região mediana do tronco, né? Depois a gente vai falar de Dumai aqui. Então, do ponto de vista, analisando a imagem, a gente vê essa questão da estabilidade perfeita para o padrão normal, um padrão mais de hiperradiação dorsal, então será um yang dorsal, né? Supradiafragmático, a gente vai ver que a parte supradiafragmática é muito mais hiperradiante que a parte infradiafragmática, então o gial superior é mais hiperradiação, quer dizer mais quente, né? Eu não falo mais quente porque às vezes você palpa e não está mais quente, então a gente fala mais hiperradiante, teoricamente tem mais fluxo de sangue. E a parte do gial inferior é menos, e você percebe isso na imagem, e assim por diante, né? E o desequilíbrio vai resultar em doença e disfunção. Toda vez que eu tenho uma assimetria, é uma disfunção. Essa disfunção pode ser assintomática ainda, pode ser assintomática, eu vou lá ter tudo bem, não sinto, né? Talvez não sinta
uma semiologia convencional, e talvez na acupuntura você já perceba alguns outros sinais, pulso, língua, sei lá, outros sinais, e pode ser uma disfunção já sintomática. É verdade, quando você aperta, eu sinto uma dor, eu sinto um desconforto, eu sinto um reflexo. Opa! Mesmo com uma tomografia, ressonância, ultrassom, normais, a termografia vai ser o mais sensível, porque ele é o reflexo do sistema neurovegetativo simpático, o primeiro que ativa. Qualquer disfunção, o simpático muda o fluxo e fica o quê? Assimétrico. Tudo que é assimétrico é uma disfunção. Aí vem toda a analogia dentro da MTC, que a gente vai procurar trazer aqui, depois com os exemplos do professor Francisco e também do Dr. Joacim. Então, a gente calcula a área, a gente consegue quantificar essa simetria, dizer tem um valor normal, até 0,2 de diferença, está dentro de uma faixa normal, a partir de 0,3, 0,4, 1 grau de diferença, você já começa, então você consegue quantificar quanto assimétrico está aquele ponto, quanto assimétrico está aquele, vamos chamar assim, meridiano, ou aquela estrutura toda. Isso é possível? É possível, entendeu? Considerando que eu não estou falando que aquela imagem é um meridiano, eu estou fazendo uma analogia. Se eu estou considerando aquilo como um meridiano alterado, porque está mais frio, ó, o meridiano da bexiga está mais frio, tudo bem, é o teu critério, eu não estou falando isso na imagem, é mais está mostrando que a bexiga está assimétrico, o meridiano da bexiga, e tem 1 grau de diferença. É um critério que você vai usar para um trabalho científico, dentro da tua linguagem. Então, existe o padrão normal, isso já é estabelecido desde 88, no Journal of Neurosurgery, tá? É o que a gente usa até hoje. Tem outros padrões japoneses e assim por diante. E tudo tem que ser mensurado para ser satisfatório. Então, acho que a grande diferença da acupuntura, o que se procura hoje, sabe-se que funciona, mas não se sabe muito bem como. Por quê? Porque a dificuldade de quantificar. Porque o que se quantifica em trabalho de acupuntura? Quanto que dói hoje? Ah, de 10 foi para 8. De 8 foi para 7. O que é isso? Né? Assim, a gente tem poucas ferramentas para estudar alterações subjetivas. Então, tem muita subjetividade, que é importante, mas são difíceis de quantificar. E a termografia é uma das poucas ferramentas que você consegue colocar um número numérico. Não que aquilo vai decidir um tratamento final, mas é uma forma de pesquisa bastante interessante. Tá? Para a gente começar a entender se aquele ponto que agulhei é mais efetivo do que aquele outro. Só porque o paciente falou ou porque a mudança do sistema nervoso simpático foi maior? Entendeu? E aí você tem uma ferramenta para você começar a trabalhar. E já tem vários alunos da pós que já trabalham especificamente com acupuntura e tem bastante resultado, já estão começando a pesquisar e vendo a diferença disso na prática. Então, normal até 0,2 e depois de 1 grau altamente alterado. Então, o código chinês, a humanidade é o legado do chinês, né? Esse mapa da acupuntura, né? Esse mapeamento dos meridianos e assim por diante. Tá? Eu já quero mostrar aqui mais para frente, desculpa. E o Hipócrates já colocava, em 400 a.C., né, em qualquer parte do corpo onde houver excesso de calor ou excesso de frio, a doença, ou disfunção, colocaria aqui, está lá para ser descoberta. Ele colocava lama nas pessoas e via onde secava mais rápido. Você vê, né, já um conceito pós-moderno do chinês, mas antigo ainda, né? A primeira termografia da história é essa. Põe a lama e vê onde seca mais rápido. Será que era isso que o chinês fazia? Não sei. Ou eu acredito que seja uma sensibilidade mais apurada. Então, os pontos gatilhos, os pontos miofasciais, eles têm uma correspondência muito grande com os pontos de acupuntura. E a termografia documenta muito bem o ponto gatilho. Eu consigo ver muito bem o ponto gatilho que tem mais disfunção do que o outro. Então, de 3 pontos gatilho, ou 4 aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4. Eu sei que esse ponto gatilho é o principal. E eu posso localizar ele exatamente como vesícula biliar 20. Eu posso dar esse nome. Ou eu posso chamar de trapézio superior esquerdo. Mas aí está um ponto que você pode estudar e começar a ver o efeito. Então, se eu tenho esses 4 pontos, eu estou fazendo uma técnica, eu estou agulhando o ponto, ou o ponto haste, qual delas é mais efetiva? Provavelmente vai ser se eu agulhar a vesícula 20 aqui, nesse caso. Entendeu? E aí vai. E essa vesícula 20, vai ter uma alteração aqui? Vai ter uma alteração. Essa alteração é só local? Existe alteração local que o senhor já conhece, ó. Faz um ponto, faz uma hiperemia. Isso é uma boa resposta. Mas a gente consegue perceber muito mais do que isso na termografia. A gente consegue ver o reflexo disso, que 80%, 90% das vezes coincide com o quê? Com caminhos de meridiano, que a gente infere como um caminho de meridiano ou uma dor referida, assim por diante. Então, quais são os alvos das agulhas? Os alvos é a identificação do ponto gatilho, seria um deles, né?
E a gente pode, então, comparar ponto-gatilho com esses pontos, com ponto-acupuntura. É claro que ponto-acupuntura é um conceito bem antigo, bem mais original, né? Mais antigo, são os primeiros, e só depois de 2000, né? Depois, mais para frente, que foi descrito os pontos-gatilhos. E aí fica aquela briga quem descobriu primeiro, e na verdade... Né, nem quem descobriu primeiro, né? O chinês já descrevia, só que com outro nome. Tá? Então, o que são esses pontos gatilhos? São aquelas áreas de dolorimento, banda tensa, com efeitos autonômicos locais e à distância, né? Então, efeitos locais e à distância que seguem padrões de meridiano, pode ser, tá? E a termografia e os estudos desde 77 já mostram uma correlação de 71% ponto gatilho com ponto acupuntura. O Miyazaki já mostrava isso. Né? E ele querendo defender a teoria do miofascial, que era americana e não chinesa, né? Dizendo, não, o nosso sistema segue um padrão nervoso e muscular, o chinês é um sistema virtual. E a gente vai ver que não é, na verdade, é tudo a mesma coisa. Né? Então, eu acho que o sistema chinês é muito mais inteligente na forma de colocar isso aí. Outros autores fizeram vários trabalhos, mostrando a grande correspondência clínica com anatômica. Então, hoje, a correspondência não é 71%, é 92% correspondência, segundo esse estudo do Doscher, de 2005, na Mayo Clinic. Então, é muito maior já, aquele trabalho já está antigo. Né? E é essa correlação grande. Então, esses pontos gatilhos e a região de dor referida, todos eles vão dar uma alteração térmica. Olha só, por que está mais frio a região frontal dessa paciente? É a dor referida do 21. Da vesícula do 21. Então, você consegue documentar o miofascial como hiperradiante e a região de dor referida como hiporradiante. E segue o padrão, da vesícula, segue o padrão. Muito bem, muito parecido, bem descrito. Se a gente estimular com a agulha aqui, a gente vai ver um aumento dessa assimetria na região frontal. E é dessa forma que a gente consegue fazer essa analogia de um método com o outro. Tá? Aqui são pontos gatilhos. Aqui são outros pontos gatilhos, seguindo esse caminho. Né? Então, está aqui o ponto, se a gente for usar o mapa da acupuntura, seria correspondente ao intestino delgado 14. Tá? Seguindo o padrão, olha só como está assimétrico aqui para baixo, que é o território que é o meridiano do intestino delgado. Tá? Descendo para baixo, fazendo uma região hiporradiante. Então, todos esses caminhos aqui, teoricamente, a gente pode começar a identificar com a termografia também. Nessa paciente aqui, por exemplo, ela tem vários pontos ao abdômen esquerdo, ele é assimétrico, e segue um padrão exatamente do canal da vesícula biliar. Tá? A gente usa um equipamento, pode fazer termoguiado, pode identificar esses pontos num ambulatório, num local mais específico, fazer esses agulhamentos direcionados a esses pontos, né? Ou não, é só uma questão de identificação. A gente pode marcar esses pontos no paciente. Deixa eu mostrar aqui rapidamente. Aqui são outros exemplos, intestino delgado 16, triplo aquecedor 22, aqui não tem, aqui tem um miofascial, na verdade, do masseter esquerdo. Intestino delgado 10, intestino delgado 8, paciente com epicondilite medial, está aqui o ponto, tá? Intestino grosso 10, a gente vê que todo o meridiano do intestino grosso, na correspondência pela medicina tradicional chinesa, está hiporradiante, está em déficit. Então, existe uma deficiência aqui nessa região. Tá? Aí vem a interpretação de cada um. Vamos em frente. Então, existem critérios para você saber se a hiperradiação está normal ou não. Um valor de corte que eu poderia usar é 0,6. Acima de 0,6 eu estou fora da normalidade e posso considerar aquele ponto não mais como um vaso perfurante, mas já como uma disfunção miofascial, inclusive se tiver queixa e alteração. Então, os pontos estão lá. Os vasos perfurantes não sobem mais do que 0,6 graus. Miofascial já sobe mais que 0,6. Ele é maior, ele é diferente. Mas ele só é formado porque existe um vaso irrigando ele, fazendo dilatação naquela região. Além do vaso, toda a inibição naquele território e assim por diante. É dessa forma que a gente vê o efeito da questão do ponto. O efeito local. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Só vou mostrar 2 videozinhos aqui. Então, a gente pode ver o efeito do agulhamento, aqui em vídeo. Então, a gente pode comentar em vídeo isso, não só imagem estática. Então, eu faço agulhamento do intestino do G4. Peço desculpa porque eu não sou especialista em acupuntura. Eu aprendo junto com os colegas que fazem, tá? Desculpa se eu falar alguma coisa errada aqui. Mas, assim, você vê, olha só, a hiperradiação,
ele diminui a temperatura da extremidade, mas você vai ver que ele vai seguir um trajeto que segue o padrão do meridiano do intestino grosso, principalmente quando a gente fizer o segundo ponto aqui superior, ó, a gente vai ver que essa vasodilatação desse ponto, ela vai começar a se unir com a vasodilatação daqui. Tá? E dessa forma, se existe esse fenômeno, eu sei que eu estou tendo uma resposta simpática positiva, boa. Então, agulhar e vasodilatar é um efeito simpatolítico. Então, eu tenho uma vasodilatação, isso é bom. Se eu agulho, principalmente fora de um ponto de acupuntura clássico, eu geralmente tenho uma resposta de vasoconstrição e hiperestimulação simpática. Então, é uma forma de você guiar uma acupuntura para um trabalho, poderia ser. Porque o certo é você agulhar onde está o ponto hiperradiante, nesse caso aqui, né? Tem outras situações. E ele dá uma resposta de vasodilatação, essa resposta é adequada. Se você agulha e ele faz vasoconstrição, teoricamente não é interessante. Mas isso depende de situação para situação. Não vou ter tempo para falar aqui dos meridianos, mas existe uma sobreposição dos meridianos com a parte vascular, seguindo os dermátomos, só para mostrar, quero mostrar aqui o que a gente poderia considerar como o Renmai, essa hiperradiação. Vaso governador na parte posterior, não tenho tempo para dar muito detalhe disso. Só um pouquinho, desculpa aqui. A questão dos pontos mu, então essas dores viscerais, um paciente com apendicite aguda, ele vai apresentar uma hiperradiação na topografia da vesícula, assim como um paciente com dor cardíaca vai apresentar uma hiporradiação déficit aqui, ó, na região de topografia torácica. Então, o único método que consegue fazer isso é a termografia. Ver a resposta simpática de uma dor visceral, termografia. Tá? Tem que ter cuidado, porque aquela dor visceral pode ser um tumor que você não fez um diagnóstico e precisaria de um ultrassom, uma ressonância e tal. Claro, tudo dentro do convencional. Essa é a imagem do paciente com síndrome retocolite, esse paciente com esofagite. Então, são reflexos viscerocutâneos do rim, uma pielonefrite à esquerda, não à direita, e assim por diante. Então, agulhar isso, ver a resposta disso, tem vários trabalhos. Inclusive, agulhamentos de pontos à distância. O que acontece se eu colocar uma agulha no D2? Será que ele vai dar uma diferença na bexiga 67, por exemplo? Como fez esse estudo publicado, a gente procurou repetir esse estudo. Esse é um estudo que a gente replicou, colocou lá no B2. Tá? Aí você vai ver uma assimetria, ó, no mesmo lado esquerdo, e principalmente do quinto dedo aqui, ó, bem no caminho da bexiga. Então, existem reflexos distantes que não têm explicação da anatomia convencional, e sim da anatomia do córtex. O meridiano, então, não como os órgãos, no sentido, como o professor Issal comentou hoje de manhã, mas no sentido cortical, e não como estrutura, não como um caminho, né? Assim, do ponto de vista cortical. Está lá, paciente, você vê uma hiperradiação. A gente conseguiu reproduzir aquele trabalho de literatura e realmente isso é verdadeiro. Acontece esses efeitos à distância. Tá? Deixa eu ver aqui. O reflexo aqui também de baço pâncreas 8, com uma hiperradiação no quinto dedo, no primeiro dedo. Tanto o caminho da dor referida, quanto do canal do baço pâncreas. Desculpa aqui pela quantidade de slides. E em cima disso, a gente hoje pode usar a termografia, então, para avaliar. Então, eu vou estar falando em L5, uma radiocopatia L5, mas eu poderia inferir, de um ponto de vista pela MTC, de uma alteração exatamente no canal da vesícula biliar? Pode ser que sim. Então, já tem estudos nesse sentido. Bem, eu queria agradecer a oportunidade de poder apresentar esse tema e dizer que a gente está aberto para pesquisa, tem a pós-graduação na USP, está abrindo turma ano que vem, e lá o pessoal vai poder, se quiser se aprofundar mais e tudo mais, estamos abertos aí. Vou deixar meus colegas comentarem e no final a gente fica aberto para as perguntas. Mais uma vez, muito obrigado.